Amigos que nos acompanham pela Seara TV, que os benfeitores amigos estejam conosco, nos assistindo, para a nossa reflexão dessa tarde. Ele era um jovem rapaz. A sua casa era luxuosa e os seus pertences eram valorosos. Não lhes faltava nem ouros, nem joias. E ele tinha uma saúde perfeita e estava sempre em companhia das pessoas para as festas, para os folguedos, para as competições esportivas. Mas, no entanto, era vazio o seu coração. Ele tinha sede de paz. Ele não era feliz, sentia-se infeliz. Movido pela curiosidade despertada pelos comentários do Nazareno, dos seus feitos maravilhosos, um dia, por curiosidade, ele foi em busca do mestre e o encontrou à beira do lago de Genezaré, no final de tarde. Ao vê-lo de longe, era como se ele reencontrasse um amigo. Mas de onde o conhecia? Pensava e não conseguia lembrar que conhecia aquele homem. Então, muitas emoções lhe brotaram em seu peito. Desejou jogar-se ao solo, esmagado por um forte aperto no seu peito. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me, disse-lhe Jesus. O jovem então sentiu-se embevecido. Interiormente ele gritava: sim, Senhor, irei contigo. Mas hesitava. Permita-me primeiro competir em Cesareia. Aguardei muito esta ocasião. Treinei para isso, me preparei para isso. Contratei escravos. Domei algumas parelhas de cavalos fogosos, velozes, que irão participar dessa competição. Está tudo preparado, está tudo organizado. Renuncia e segue-me, disse Jesus. Não há tempo a perder. Quem era ele que assim o falava? Que poder ele exercia sobre a sua vontade, que lhe tocava o coração? O moço estava perturbado. Em verdade, ele não receava dar ou vender o que ele possuía, os bens materiais. Porém, ele receava perder a sua juventude, os tesouros vibrantes da vaidade, os caprichos sustentados pela sociedade, as honras, os bajuladores. Enfim, ele temia perder as seduções do mundo. Será que seria necessário mesmo renunciar a tudo isso? Indagava-se profundamente. Sim, responderam os olhos de Jesus. Subitamente, acionado por um estranho vigor, o jovem, olhando nos olhos do Messias, disse: não posso te seguir agora, perdoa-me. E saiu quase a correr. Uma semana depois, nos festins de Cesareia, em uma manobra menos feliz, um carro de corrida e um corpo tomba na estrada, na arena, despedaçado pelas patas em disparadas. O moço rico sente então as suas entranhas abertas. O suor e o sangue lhes cobrem a face, cobrem-lhe o corpo. E entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece ver o mestre Nazareno. E tem a impressão de escutar-lhe: renuncia-te a ti mesmo. Vem, segue-me, amigo, diz o jovem. E sente-lhe então 2 braços a abraçar-lhe. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e pelo sangue, ele dá a impressão de sorrir.
todas as nossas justificativas para não seguirmos, para recusarmos o convite do Mestre de Nazaré, são frutos do nosso egoísmo e da nossa própria ignorância. É chegada a hora de despertarmos e definitivamente atendermos ao chamado do Cristo, de atendermos esse divino chamado, de firmarmos o nosso compromisso com Jesus. Mas é necessário nós pensarmos, qual é o nosso compromisso? Será que nós temos algum compromisso com o Cristo? Qual é o nosso propósito? Nós já paramos para pensar por que nós estamos aqui, vivendo esta experiência nesse cenário que estamos inseridos. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando são questionados os espíritos qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, eles nos dizem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, Deus nos proporciona a encarnação para que cheguemos à perfeição. Mas existe uma outra finalidade da encarnação, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, além do objetivo que nós temos do nosso crescimento rumo à perfeição, nós também precisamos colaborar com a coletividade. Porque todos nós nascemos e renascemos com o compromisso do progresso, com o compromisso de progredir, de sairmos da sombra em direção à luz. E esse processo evolutivo, ele tem a necessidade do nosso crescimento íntimo. Para nós evoluirmos, chegarmos à perfeição, é necessário que cresçamos intimamente. E à medida que nós vamos evoluindo, a nossa responsabilidade também vai aumentando. Nós vamos assumindo compromissos mais relevantes e que nos propiciam dessa forma, a nossa condição de alcançarmos, sermos um dia um espírito puro. No livro Momentos Enriquecedores, de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz: qualquer compromisso que se assume impõe deveres que se devem ser atendidos, a fim de conseguir-se a desincumbência feliz. Em qualquer área da nossa vida, seja na área social, seja na área cultural, econômica, familiar, nós temos um compromisso. Nós temos compromissos. E para chegarmos a esses compromissos, nós temos objetivos que nós buscamos e que precisamos, então, dar conta disso. E a benfeitora nos diz, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que quando nós assumimos um compromisso, nós criamos um vínculo de responsabilidade entre o objetivo e o indivíduo, entre o indivíduo e o objetivo buscado. E que para que a gente tenha êxito nessa tarefa, nós precisamos ter disciplina e atenção, para podermos chegarmos, então, alcançarmos essa meta pretendida. E ela nos diz também, nesse mesmo livro, Momentos Enriquecedores, se te comprometes com a edificação da família, muitos imperativos se te fazem indispensáveis a atender, de forma que o lar se transforme em realidade feliz. A benfeitora nos diz que ninguém pode se evadir, ninguém pode se esquivar dos objetivos, dos seus compromissos, sem tombar na irresponsabilidade. Nós temos responsabilidade com os nossos objetivos. E nós não podemos, então, nos esquivar desses objetivos, porque senão nós podemos quedar, nós podemos cair. Nós podemos falhar. E nos diz também que a nossa maturidade, a nossa responsabilidade moral, ela é medida através da maneira com que nós nos desincumbimos dos nossos compromissos que nós assumimos. Então, da forma como nós nos desincumbimos dos nossos compromissos, é que a gente percebe a nossa maturidade e a nossa responsabilidade moral. E com relação à fé religiosa, a questão é semelhante.
E ela nos diz: quem se apresenta no campo espiritual buscando a iluminação não tem condição de impor requisitos, mas aceitá-los conforme são e devem ser seguidos. O compromisso com a fé religiosa, ela é de alta relevância, pois ela se trata de possibilitar a libertação do indivíduo dos vícios, dos equívocos que nós nos condicionamos e que nos atormentam. E diante disso tudo, nós temos um grande compromisso, uma grande responsabilidade com a autoevangelização. E aqui a autoevangelização nós podemos entender que entendermos por evangelizar-se, que deve-se então entender em aplicar a moral de Jesus, a moral do Cristo, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona. E essa busca do conhecimento, nós não podemos esquecer o caminho do coração. Nós temos que ter o conhecimento, mas esse conhecimento deve tocar o nosso coração, os nossos sentimentos, para que as nossas ações sejam, então, ações que sejam consoantes com os ensinamentos do Cristo. E é através da nossa própria evangelização que nós estaremos potencializando o nosso crescimento espiritual. E a doutrina espírita nos traz como guia, como modelo, Jesus Cristo. Toda a doutrina espírita é pautada nos ensinamentos do Cristo. Por isso que ele é para nós o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia, nos mostrando a realeza deste espírito de luz e a sua perfeição moral perante as nossas fraquezas. Frutos, muitas vezes, da nossa falta, da nossa elevação moral. E às vezes é importante nós pensarmos, refletirmos, nós estamos realmente e efetivamente seguindo o Cristo? Nós seguimos Jesus? Nós estamos prontos a dar o nosso testemunho de fé? A defendermos os seus ensinamentos, a verdade de seus ensinamentos? Será que nós estamos seguindo os passos do Mestre? Nos momentos mais duros da nossa existência, da nossa jornada, nos momentos mais difíceis, mais ásperos, como que nós estamos agindo? Somos calmos, tolerantes, compreensivos? Temos dado a outra face? Servimos a todos os necessitados, como Jesus nos ensinou? Amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Nós devemos pautar o nosso comportamento pelo Evangelho e seguir com empenho a doutrina codificada por Allan Kardec. Porque conforme nos assevera Emmanuel, ela, a doutrina espírita, quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Então essa doutrina tem que nos levar ao aperfeiçoamento moral. Por nós, pela nossa fé raciocinada. Nós precisamos nos aprimorar, nos melhorarmos moralmente. No livro Painéis da Obsessão, Irmã Angélica nos diz: não se recusem ao serviço do Cristo, pelo bem de vocês próprios. Todos sabem das tarefas que devem executar. Todos nós sabemos das nossas tarefas, das nossas obrigações. Todos sabemos. Todos nós que estudamos ou que frequentamos a casa espírita, sabemos que nós temos diversos compromissos a cumprir, considerando os benefícios recebidos pela divindade. E através dessa doutrina luminosa, que é a doutrina espírita, nós entendemos e compreendemos esses compromissos. Começando com Kardec,
estudando sempre as obras básicas, os livros da codificação, para colocar na nossa mente a profunda filosofia espiritualizada trazida pelo Espírito da Verdade e pelos seus auxiliares. Educando o coração com os ensinamentos do Evangelho do Cristo, fazendo essa reformulação do nosso universo interno, porque o reino de Deus começa em nós. A paz que nós tanto buscamos, a harmonia que nós tanto queremos, inicia em nós. Deve ser construída dentro de nós. Também devemos compreender que os compromissos dos espíritas não é apenas com Kardec, com Jesus, ou com o centro espírita ou a casa espírita que participamos, que frequentamos. Nós temos obrigações com o universo inteiro, a começar pelo nosso planeta Terra e tudo que está inserido nele. O planeta Terra é essa casa que nos abriga, que nos acolhe, nossa casa-mãe. Também temos um cuidado com o nosso corpo físico, com o envoltório físico. Esse envoltório físico que é o nosso corpo, a casa que abriga o nosso espírito, que o espírito se utiliza no chão planetário. Também nós temos responsabilidade e dever com a família, fazendo-a unida, consciente dos ensinos de Jesus, exemplificando e vivenciando o exemplo de moral, esse amor universal, para que sejam absorvidos por todos os familiares. Também temos dever com a sociedade. Nós não fomos educados para viver em círculos fechados de família, somente com a família, com os amigos, ou simpatizantes, ou aqueles que pensam igual a nós, ou professam a mesma linha espiritual. Nós nascemos para viver em sociedade, nós aprendemos uns com os outros, nós precisamos uns dos outros. Também temos o dever de educar as crianças e jovens, para evitar os vícios, fugindo da marginalidade, do crime, ensinar essa moral evangélica elevada, guiando-os, auxiliando-os na sua evolução. Também temos dever com a ecologia, reciclando materiais básicos, cuidando da pureza do ar, da terra, da água. Também temos deveres com os animais, que são nossos irmãos menores, cuidando os cuidados com a saúde deles, com vacinação, com alimentação, dando carinho, que esses irmãos menores, esses seres, possuem também todos esses sentimentos em embrião. Dessa forma, nós estaremos colocando em prática os nossos compromissos com o Cristo. Então, nós percebemos que os nossos compromissos são bastantes e são amplos. Não há como nós trilharmos um caminho, não há como nós seguirmos o caminho da verdadeira vida sem vivenciar os luminosos exemplos de Jesus. No livro Tormentos da Obsessão, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, sob a inspiração de Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Barçanufo nos traz uma mensagem que diz: quem assume compromisso com Jesus através da revelação espírita, não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho e seguir a sós, soberbo, quão dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá conforme se encontra, e não como se dará conta de quanto deveria estar melhor mais tarde. Então nós não podemos abandonar Jesus. Nós temos um compromisso com Ele. E o nosso fardo com Ele será mais leve. Nos dias graves,
das perseguições aos cristãos, os amigos de Pedro sugeriram a ele que ele saísse de Roma, a fim de poupar a sua vida e poder, então, continuar dando seu testemunho, como testemunha do Evangelho, porque ele fora amigo pessoal de Jesus. A princípio, Pedro relutou, não queria sair de Roma, queria ficar ali com seus discípulos, com seus amigos, mas devido à impiedade de Nero, que já havia agido sobre vários amigos, seguidores e discípulos do Cristo, achou melhor então ser prudente a sua partida. Então despediu-se dos amigos e na madrugada seguinte, bem cedinho, ele procurou a estrada que o levaria para longe da cidade. Não se afastara muito, o dia estava amanhecendo, os primeiros raios do sol já estavam apontando uma nova aurora, quando de repente, em caminho contrário ao seu, ele avistou Jesus. O mestre se aproximava. Surpreso, então, Pedro parou, feliz por rever o amigo. Queria receber um abraço dele. Mas Jesus passa. Parece que não a vê e segue adiante. Pedro ficou um pouco triste com aquela atitude de Jesus. Então perguntou: para onde vais, Senhor? Vou a Roma, Pedro, morrer com os meus discípulos. A narrativa continua dizendo então que Pedro, comovido e consciente do sacrifício, retorna à cidade, prosseguindo com o seu trabalho, com um devotamento total até a sua morte libertadora. Muitos de nós ainda debandamos do dever do Evangelho. Mas ainda é tempo de permanecermos nos doando, servindo e confiando no Mestre. E se necessário for, realizando sacrifícios maiores de doação e confiança, para que num certo amanhecer de nossa existência, de nossa vida, possamos encontrar o Mestre, que nos perguntará: de onde vens, meu filho? E que possamos responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. É chegada a hora de despertarmos para a verdade e definitivamente atendermos a esse divino chamado. Jesus nos aguarda e a decisão é nossa de segui-lo. Avante, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos.